Axé para todo mundo. Hoje, dia 15 de agosto de 2026. Éジャポン終戦記念日です。dia de quê? 終戦記念日。何それ。だから戦争終わった日。Hoje é feriado? だから今から81年前に戦争が終わったっていう記念の日で。Hoje é feriado, hoje é dia 15, feriado do dia que, eu não sei como é que chama, mas é o dia que terminou a guerra, que o Japão se rendeu há 81 anos atrás. Segundo o Lua dizendo aqui, eu não sabia, a primeira vez que eu estou sabendo. Bom, agora são 9 horas e 30 minutos da noite, sabadão. Agora está fazendo quantos graus? 23 graus, 1 grau a menos que o Luciano Gomes. 23 graus nesse exato momento. Tá bem maquitinho para dormir hoje. Vamos lá, mais uma experiência. E agora do lado de casa pela segunda vez aqui no asilo Girassol da Família. Vou contar como é que foi essa onda aqui. E, bom, eu vou falar aqui com a rapadurinha aqui que me atrasei para a luazinha, mas eu não vou cortar, né, para não ficar tão longo, para depois eu não ter que estar passando eu mesmo, né, já que eu sei o que eu estou falando. Vamos lá. Quando uma TEDSEC terminou, eu traduzo para o japonês. Vamos lá então, a Itezinha está aqui para isso, vamos lá. Ontem sexta-feira, entrei no plantão aqui do lado de casa, né? Eu tinha dito que eu fui esses dias aí, né? E agora eu fui de novo. Daí que acontece? É tão perto daqui de casa que eu gasto devagar 30 segundos para chegar lá. Puta, né? Seria perfeito se fosse bom o trampo, né? Mas aí, né, como nada na vida é perfeito. Ontem tava chovendo aqui, aí bem na hora que eu vou sair de casa tava chovendo, cara. Então eu saí de casa aqui faltava 7 minutos para as 4. E daí eu saí, inclusive eu nem levei sombrinha, né? Porque eu não molho o cabelo quando eu vou na chuva, né? Aí eu nem levei a sombrinha, já varei aqui 30 segundos, eu tava lá no trampo. Aí cheguei lá, né? Diferente da vez passada, que os caras não sabiam que eu ia, né? Agora o pessoal já sabia e tal. Aí eu cheguei, já fui eu cumprimentando a galera, me levaram lá para deixar as paradas lá, isso era 4 horas, já quase, né? Então, daí foi me apresentado a tiazinha que ia trabalhar comigo, né, à noite. Graças a Deus que foi essa tiazinha, gente boa demais ela, tá? Ela é chefinha aqui no asilo. Aí ela trabalha à noite também, então ela que ia me guiar. E trabalhando a parte do dia, tinha lá um tiozinho, um japonês magrelo. E xarope, japonês, homem é xarope, mano. Esses que trabalham em asilo são xarope, cara. Então lá no Anjo, quando eu trabalhava lá no Anjo, tinha lá o Hanaoka, gente boa. Mas normalmente os caras são xarope, cara, xarope. E esse não era diferente, um cara magrelo, um japonês e tal. E bicho besta, sabe? Ensinava as coisas de um jeito assim como, sei, tipo assim, é lógico que ele não me conhece, ele não sabe tanto que eu tenho de experiência ou não, mas, pô, ensinando umas coisas básicas, xarope e tal, mas aí, bom, aí a tiazinha, gente boa, né? Trocamos bastante ideia ali e tal. Aí começamos a trampar e tal. E eu falei, bom, eu fui meio sem vontade, porque eu já tinha ido da vez passada. E eu não gostei do local. O local, como eu disse, foi muito bem falado por algumas pessoas que eu encontrei aí dos aplicativos da vida, dizendo que esse asilo daqui era sossegado, era bom, não sei o que, era bom para trampar, não sei o que, uma bosta, uma bosta. E o que é uma bosta? Os funcionários são os bundão, os cuzão,
não são, como se diz, não são amigáveis. São gente boa, mas assim, são bonzinhos, mas não são amigáveis. Isso não é legal, né, cara? E além do mais, o sistema deles trabalharem, né? Porque mesmo sendo da mesma rede, ó, dependendo do lugar onde você vai, muda um pouquinho, né? Dependendo do diretor, do jeito que ele gosta de trabalhar, muda um pouco. E aqui eu não gostei do sistema deles trabalharem e os idosos daqui são zoados, mano. Tu é doido, é? É zoado os idosos daqui, cara. Muito zoado. Não gostei, não. Vamos lá, continuando. Então, né? Bom, o trabalho é muito longo, né, cara? É das 4 da tarde até 10 horas da manhã do dia seguinte, cara, é muito longo, mano. É muito desgastante mesmo, né, mano? É zoado, é zoado. E a vez passada que eu trampei foi com uma menina sem graça, tudo, né? Ela é de empreiteira, tal. Ela trabalha aí, deve trabalhar alguns anos aí já. E, tipo assim, ela trabalha só à noite. Ela é especialista da noite. Só que é sem graça, né, cara? Sem graça, sem nada, sem sal. Então, tipo assim, não dá tesão de você trampar, né? Num lugar assim, né? Não dá tesão pra você trampar assim. Daí, porra, quando, quando fui a mina, eu não sei o motivo. Lógico que é assim. É porque é assim, cara, a experiência pura de que dependendo do cara, da pessoa que vai trabalhar contigo, o sistema de trabalhar vai mudar, né? Isso aí é fato. Os idosos são os mesmos, mas da forma que a pessoa vai passar para ti vai ser diferente. Seja para o lado bom, seja para o lado ruim, né? Uma das coisas que eu achei zoado, que na vez passada eu não sabia, que foi assim, na hora de descansar, as 2 horas que tem para descansar, aí no caso aqui eles mandam descansar 11h30 da noite, aí você volta 1h30. Quando foi o primeiro dia, a mina falou para mim descansar lá embaixo, no, no, no vestiário dos homens, lá onde fica os armários, tem uma cama lá. Ela falou para mim descansar lá, fui e descansei, beleza. Aí quando fui ontem, aí a tiazinha falou, ó, na hora de descansar, você descansa lá 11h30 até 1h30, beleza, você sabe o local. Eu falei, lá embaixo, né? Ela falou, não, é aqui em cima, lá no canto, lá. Você descansou lá embaixo da vez passada? Eu falei, ué. Mandaram eu descansar lá, eu descansei lá. Ela falou, não, os caras de bico, eles ficam lá no canto ali, tipo assim, não é um quarto. Aquelas coisas de separar. Como dizer? Quando vai fazer curativo, essas coisas para cobrir, né? Não sei como é que chama aquilo lá. Né? Umas paradinhas lá que coloca lá como parede, né? Não é parede, né? Aí é tipo umas cortinas móveis, né? Aí lá no canto do asilo, bem lá no cantinho, colocaram essas paradas de separar, botaram uma cama lá e dizendo que os caras de aplicativo tem que dormir lá. Eu achei mó desrespeito do caramba, porque, pô, já que tem quarto, por que tem que colocar ali? E já que tem quarto, e não vai dormir os dois ao mesmo tempo, é um por um, não há motivo. E pelo que eu manjei ali, é pela questão de ser pessoas de fora, né? Meio que não sabe quem que vai vir ou coisa e tal, para não misturar a cama, para não dormir na mesma cama que os funcionários. Tipo assim, uma coisa totalmente zoada. Zoada. Eu não gostei não. Aí eu dormi lá no cantinho, tipo assim, sem privacidade nenhuma, você dorme ali, roncando, fazendo aquele barulho todo. Uma coisa totalmente zoada. Lógico, não é culpa dessa tia aí, é o asilo, né, o diretor que decide essas coisas. Eu achei totalmente um desrespeito zoado. Eu achei. Porque tem lugares que não tem quarto. Aí dorme lá no corredor mesmo, coisa parecida ali, né? Isso é normal. Mas quando tem quarto, normalmente eles pedem para dormir no quarto. No asilo que eu fui a vez passada, lá em Ota, eu dormi na cozinha, no refeitório. Mas lá não tem quarto, é refeitório mesmo. Então o funcionário também dorme no refeitório. No mesmo local, na mesma cama. E, tipo assim, separar as camas não há problema nenhum, não tem problema nenhum, tudo, né? Mas, porra,
Se tem quarto, deixa dormir no quarto, né, mano? E a privacidade, pra onde que vai? Tipo assim, né? Então esse lado foi zoado pra cacete, mano. Vamos lá, continuando. Então, né, teve essa onda aí da cama, né, que né, não concordo e tal. E, bom, daí o Trump foi seguindo, tal, foi seguindo, foi, e numa visão geral foi tranquilo, porque os idosos acabaram, os que eram muito zoados, foram zoados, mas não tanto quanto eu imaginava, então correu tudo tranquilo. Aí essa tia que trabalhou comigo aí, ela já trabalha há uns 4, 5 anos mais ou menos. E quando ficou sabendo que eu moro aqui atrás, né? Eu falei que eu moro aqui atrás. Ah, vem sempre aí. Ela falou, vem sempre, tal, tal. E eu pensando comigo, né? Porra, mano, aqui eu não quero, eu prefiro. Pensando comigo, né? Eu prefiro viajar 1h30 pra trampar lá na puta que pariu do que trampar aqui, mano. Porque como esses motivos que eu falei, os idosos são zoados, os funcionários são sem graça, o sistema é zoado, então, tipo assim, não colou. É lógico, eu vou trampar aqui se há uma necessidade de dinheiro e uma falta de ofertas em outros locais e eu querendo trabalhar em certo dia, e se tiver só aqui, eu vou fazer o quê? Eu tenho que ir. Mas de querer, não, eu não quero. Mas daí, no geral, ah, né, foi tranquilo. Essa tia aí era muito gente boa, tal, né? Inclusive, ela estava preocupada porque ela ia trampar ontem à noite e normalmente quem vai trampar à noite quer saber quem é que vai trampar junto, né? E quando é gente do aplicativo, eles procuram saber antes quem que vai vir. E quando ela ficou sabendo que era estrangeiro, ela ficou meio cabreira, tipo, comentando com esse japonesinho magrelo que eu falei aí, que inclusive esse japonês magrelo diz que ele é casado com uma indiana, coisa totalmente fora do contexto. Muito raro tu encontrar isso. Tu encontrar uma japonesa casada com um indiano é muito mais fácil. Agora, o contrário, eu nunca tinha encontrado. Então, diz que a mulher dele é indiana, ele tem 2 filhos. E daí essa tia comentando com ele, "Ué, vai vir um estrangeiro aí, será que ele sabe japonês, né? Tô preocupada, tal." Aí esse japonês falou assim, não, minha mulher também, ela trabalha pelo aplicativo, ela tem pouco japonês, mas de boa, mas ela trabalha de boa, né? Então não precisa se preocupar. Daí depois ela foi perguntar para outras pessoas, e as pessoas que trabalharam comigo a vez passada lá, falaram, não, foi um tiozão, tem uma mulher que falou assim, é um tiozão que veio, um tiozão que veio, um tiozão que veio, né, pra trampar aqui, ele é de boa, tal, né, e ficou assim, aí ela ficou tranquila, tal, e ela ficou, depois que me encontrou, conversando comigo, né, viu que eu sabia japonês, ficou tranquila, tal, e acabou ficando assim, né, daí depois ela comentou assim, esse japonês que estava aí, esse magrelo que é casado com um indiano, ele não, ele veio lá de Kanuma, ele veio transferido lá de Kanuma para cá, da unidade lá de Kanuma, né, que eu não conheço ainda, nunca fui. Ele veio para cá e ele não gosta de fazer ele não gosta de fazer nem hora extra e nem trabalhar à noite. Aí isso aí fica ruim para nós, porque a gente precisa de gente para trabalhar à noite e ele não quer trampar. E sendo que ele tem 2 filhos, não sei como é que ele consegue sustentar a família. E aí ela disse assim, e ele ainda disse para nós que ele está protegido pela lei, porque quando ele entrou na empresa, ele disse que tinha filho pequeno, ele não poderia fazer, ele não podia fazer trabalho noturno, não podia fazer plantão à noite, então ficou por isso. Então ele recusa as paradas. Então mesmo que quando tem pessoas do aplicativo que cancela, como foi a semana passada, não adianta ligar para ele que ele não vem. Então, tipo assim, um japonês bem zoadinho, ela falou, né? Bom, continuando aqui, aquilo que eu falei, é o primeiro japonês que eu vejo casado com indiana, né? Dizendo ele tem 2 filhos ainda pequenos. E, cara, porra, pra casar com um japonês daquele ali, vai tomar no cu, cara. Tem que estar precisando muito ficar no Japão, mano.
Puta que pariu, mano. Tá doido, mano. Japonês é bicho usado demais, hein? Puta que pariu, mano. Eu só lamento as japonesas terem que ficar casado com japonês, mano. Puta merda, mano. Que lástima. Caraca, mano. Uma lástima. Mas é isso aí. Aí tinha também um outro japonesinho trabalhando de dia lá. Veio pelo aplicativo Time. Rapaz, um moleque meio zoado. Meio não, totalmente zoado. Eu fiquei até com medo dele. Falei, tá louco. O rapaz, aparentemente, uns 30 e poucos anos. Parece doido, mano. Tá doido? Aí eu pensei, ó, fugiu de algum hospício por aí, pô. Tá doido. Aí, mas beleza. Daí foi isso, ó, acabou o trampo. Eu falei, meu filho, vamos embora. Caraca, mano, zoado, mano. Zoado. O trampo em si, ó, pra você trabalhar em asilo, fazer plantão já é zoado. Você pensa então quando acontece, quando junta esses 3 itens que eu falei. Funcionários sem graça, sistema de trabalho zoado, junta com os idosos mais zoado ainda, põe tudo numa sopa pra ver que merda que dá. E tá doido, mano. Nossa. Cor de louco. Tem que ser muito macho pra fazer esse tipo de trampo, viu? Mas é isso aí, É isso aí, finalizando aqui mais uma experiência, né? Agora, por enquanto, só experiências aqui nesse canal abençoado. Graças a Deus que eu tenho essas experiências para contar. Quem me dera, volto a dizer, sempre digo a mesma coisa, quem me dera existir um canal falando a respeito de trabalho no asilo dessa forma que eu falo tão fervorosamente. Eu gostaria muito, porra, eu gostaria demais de poder assistir um canal assim. Não tem, então a gente faz, né? Não tem. Tem pessoas brasileiras trabalhando nessa área, já existe, mas ninguém faz vídeo dessa forma. Eu lamento muito, mesmo que eu nunca mais trabalhe, né, nessa área, mas eu gosto de assistir, cara, mesmo porque é uma coisa que me interessa demais, gostaria muito. Como não tem, a gente faz. Muita paz e muita luz.